Em uma região distante, entre fazendas pouco habitadas e matas cerradas, existe uma estrada pouco movimentada que liga duas cidades pequenas. A maioria dos viajantes opta por rotas mais populares, mas alguns, por necessidade ou curiosidade, acabam passando por lá. Miguel, um caminhoneiro experiente, ouvia rumores sobre luzes estranhas que apareciam no trecho, mas sempre considerou isso fantasia de gente cansada da madrugada. Numa noite enluarada, ele saiu para cumprir uma entrega urgente. Parou num posto de gasolina isolado para abastecer e pegou um café morno, decidido a fazer todo o percurso de uma só vez. O frentista, um senhor de olhar sisudo, perguntou: "Você vem vindo pela estrada 43? Sim, por quê?" retrucou Miguel, estranhando a pergunta. "Cuidado com as luzes." O homem não explicou nada além disso. Voltou a limpar o para-brisa do caminhão e assobiou em tom inquieto. Aquela frase ficou martelando na cabeça de Miguel quando ele seguiu viagem. Afinal, que luzes seriam essas? Passava pouco da meia-noite quando Miguel entrou no trecho mais deserto da estrada 43. Sem postes, sem nenhuma placa de sinalização, apenas o farol do caminhão iluminava o asfalto rachado e as sombras das árvores que se inclinavam sobre o acostamento. A sensação de solidão era quase sufocante. Em dado momento, ele avistou uma luz avermelhada no horizonte, parada na altura do asfalto, como se fosse a lanterna traseira de um carro desligado. Esperto e solidário, reduziu a velocidade para ver se alguém precisava de ajuda. Mas, conforme avançava, a luz mantinha exata distância dele, sem se aproximar nem recuar. Segundos depois, simplesmente se apagou. Miguel coçou os olhos e voltou a acelerar, pensando que estava cansado ou que a luz fosse reflexo de algum objeto. Contudo, a inquietação começou a tomar conta. Durante uma parada para esticar as pernas, sentiu um pressentimento ruim, como se estivesse sendo observado por algo que se escondia no escuro ao redor. De manhã, parou em outro posto de gasolina, já em área mais habitada, para tomar café e trocar ideias com colegas caminhoneiros. Entre goles de café ruim e risadas nervosas, mencionou a tal luz vermelha. Surpreendeu-se quando um deles, Joel, fez um sinal de reprovação. "Pois é, achei que só eu tivesse visto. No meu caso, eram duas bolas alaranjadas que me seguiram por uns bons quilômetros, piscando sem parar." Outro caminhoneiro, Armando, completou: "Tem gente que fala em luzes verdes também. Cada um vê de uma cor. Essa estrada é famosa por essas coisas. Dizem que acontecem mais no trecho onde morreram vários passageiros em um acidente de ônibus anos atrás." A conversa seguiu num tom sombrio. Miguel percebeu que não estava sozinho. Havia uma lenda que rodava os postos da região. Motoristas que viam as luzes, tentavam alcançá-las ou fugir delas, mas nunca conseguiam. Algumas gravações toscas de celular circulavam nos fóruns, mostrando pontos luminosos que pareciam dançar na escuridão, sem explicação visível. Foi assim que Miguel conheceu Luísa, uma jovem que trabalhava como repórter freelancer e se interessou pela história das luzes. Ela o abordou curiosa. "Você realmente viu? Estou investigando esse fenômeno há meses, se puder me contar com detalhes." Miguel descreveu o acontecido, a sensação estranha, o brilho que se manteve à mesma distância, depois sumiu no ar. Ela anotou tudo. Contou ter entrevistado diversas pessoas. Algumas acreditavam que as luzes eram espíritos presos na estrada. Outras apostavam em fenômenos de gases saídos do solo, fogo-fato. Mas nada explicava por que apareciam em diferentes cores e acompanhavam veículos em movimento. Por sugestão de Luísa, Miguel topou um acordo. Ele passaria de novo pela estrada 43 à noite, desta vez munido de um gravador e uma câmera no painel, para tentar registrar alguma evidência mais clara. Ela o acompanharia numa espécie de caravana, seguindo atrás com seu carro. Se algo acontecesse, estariam em contato via rádio. Numa terça-feira, ambos se encontraram no início do trecho maldito por volta das 23 horas. O céu estrelado despontava, e a lua crescente iluminava as copas das árvores de leve. A estrada, em si, parecia mais escura que o normal, como se estivesse submersa em uma sombra densa. Miguel ligou o gravador, ajustou a câmera e partiu, com Luísa seguindo a uns 200 metros atrás. Nos primeiros 20 minutos, nada de anormal. Só a faixa amarela refletindo o farol e a vegetação impenetrável nas laterais. Então, o rádio crepitou. "Miguel? Você está vendo aquilo na curva?" Ele franziu a testa, pois não via nada. Ao fazer a curva, porém, enxergou uma claridade avermelhada no meio da pista, estática. Parecia um farol traseiro de um carro parado. A câmera no painel começou a gravar.
Ele reduziu para 40 km por hora, esperando encontrar algum veículo quebrado. Mas, outra vez, aquela estranha sensação de que a luz não se aproximava veio à tona. No exato momento em que Miguel pensou em parar o caminhão, a luz se apagou. O rádio chiou, e Luísa falou em tom tenso. Sumiu aqui também. Conseguiu gravar? Ele conferiu rapidamente a câmera. Tinha algo ali, um ponto vermelho forte, mas, na gravação, parecia piscar fora de sincronia, como se tivesse vontade própria. A estrada continuava aberta e vazia, nenhum sinal de carro. Quando Luísa se aproximou, resolveram checar o asfalto a pé, lanternas em punho. Encontraram apenas marcas de pneus e um leve cheiro de queimado, uma fuligem fina no ar, talvez. Mas não havia nenhum sinal físico da tal luz. Retornaram aos veículos e seguiram viagem. Não passaram 3 minutos e outra luz, desta vez amarelada, surgiu do lado esquerdo da estrada, acompanhando o caminhão, como se voasse baixo entre as árvores. A câmera do painel tremelicou, e a filmagem ficou cheia de interferências. Miguel sentiu o coração disparar, enquanto Luísa, ao volante do carro atrás, gritava no rádio. Essa luz tá parecendo te perseguir, Miguel. Tô tentando filmar, mas minha lente ficou embaçada. Era como se a luz dançasse a uns 2 ou 3 metros do acostamento, mantendo a mesma velocidade do caminhão. Num lampejo, atravessou a pista e desapareceu do outro lado, sumindo entre os arbustos. Assim que Miguel e Luísa pararam, decididos a investigar a beira da estrada, algo bizarro ocorreu. Ao descerem, ambos sentiram uma corrente de ar frio cortar a noite quente de verão. Era tão gelado que lembrava a brisa de montanha. A lanterna de Luísa mal iluminava mais que alguns passos à frente. Eles caminharam um pouco, nervosos, cada farfalhar de folha fazendo o coração gelar. Eis que, de repente, viram um par de luzes brancas pairando na mata, a cerca de 5 metros. Pareciam 2 lanternas flutuantes, sem pessoa alguma segurando. Miguel quis se aproximar. Luísa, apavorada, segurou seu braço. E se não for seguro? Ele concordou, mas a curiosidade falou mais alto. Deu 2 passos, e as luzes recuaram, quase brincando de esconde-esconde. Então, um ruído estalou, como o galho se partindo. Deu para ouvir algo que parecia um sussurro, baixo demais para compreender. O medo venceu qualquer senso de aventura. Eles voltaram para seus veículos e decidiram seguir para um posto, revendo depois a filmagem. No posto, encontraram um policial rodoviário que fazia ronda noturna. Ao ouvir o relato, o oficial balançou a cabeça. Não é a primeira vez que recebo esse tipo de história. Vira e mexe, motoristas relatam orbes coloridas, carros fantasmas, até vultos humanos que somem ao se aproximar. A gente tenta explicar como reflexo de luz, cansaço, mas, algumas ocorrências são estranhas demais. Ele apontou um mural com relatos de acidentes, carros que saíram da pista sem motivo aparente, motoristas alegando ter desviado de algo ou alguém que surgiu do nada. Era impossível não associar tais eventos às luzes vistas naquela mesma estrada. Nos dias seguintes, Luísa fez uma pesquisa mais aprofundada na biblioteca local. Encontrou recortes de jornal sobre uma tragédia do passado, um grande acidente envolvendo um ônibus escolar, ocorrido naquele trecho na década de 1980. Várias vítimas morreram, inclusive crianças, e a investigação oficial nunca elucidou por que o motorista do ônibus freou abruptamente. Testemunhas afirmaram que ele viu luzes na estrada. Desde então, houve gente jurando que essas presenças brilhantes seriam almas inquietas, presas ali, chamando atenção ou tentando alertar outros motoristas. Alguns moradores mais antigos falavam em fogo-fato, gases que emergem de solos pantanosos e queimam, mas esses não costumam perseguir veículos nem mudar de cor. Luísa reuniu tudo e mostrou a Miguel, que ficou pensativo. A teoria de espíritos não lhe agradava, mas nada mais parecia explicar direito aqueles movimentos inteligentes. Decididos a obter mais provas, Miguel e Luísa organizaram uma segunda viagem noturna, desta vez com mais equipamentos, câmeras infravermelhas, microfones sensíveis e um GPS para mapear qualquer interrupção de sinal. Percorreram a estrada 43 do começo ao fim, chamando pelos rádios se algo acontecesse. Depois de meia hora sem nada, começaram a achar que a lenda não passava de mito. Então, ao passar por uma parte próxima a um riacho, as luzes apareceram em massa. 3 pontos esverdeados, piscando do lado direito da estrada, e um ponto azulado flutuando no meio do asfalto. Parecia uma procissão fantasmagórica, iluminando a escuridão. Miguel reduziu quase a zero. Luísa, boquiaberta no carro atrás, tentava filmar,
mas o visor da câmera tremia sem parar. Num impulso, Miguel saiu do caminhão. Precisava ver com os próprios olhos. Sentiu um vento gelado. A estrada parecia envolta numa penumbra ainda mais densa, exceto por aquelas luzes. Elas pulsavam, dando a impressão de ter vida própria. E então, sem aviso, todas se apagaram simultaneamente, deixando uma escuridão sufocante. Miguel deu 2 passos tontos no asfalto, sem enxergar nada. Quando a luz do caminhão voltou a clarear a pista, não havia mais sinal de nada. Apenas seu coração descompassado e um arrepio que cobria cada fio de cabelo do corpo. Depois desse grande encontro, ambos chegaram à conclusão de que não existia explicação simples. Tinham imagens tremidas, áudios com ruídos e depoimentos marcantes. Divulgaram parte do material online, gerando debate entre céticos e crentes do sobrenatural. Muitos elogiavam a coragem de encarar a Estrada 43 no auge da noite. Outros riam, alegando truques de edição, reflexos de faróis ou drones. Miguel, por sua vez, optou por rotas alternativas sempre que possível. Não queria mais sentir aquela presença indescritível. Luísa, apesar de curiosa, também passou a evitar a estrada ao cair da noite. Até hoje, motoristas seguem relatando encontros com essas luzes misteriosas. Uns afirmam que elas são benévolas, protegendo de acidentes, pois surgem antes de curvas perigosas, instigando a redução de velocidade. Outros juram que elas atraem as pessoas para longe da estrada, causando tragédias. Qual a verdade? Dificilmente alguém saberá ao certo. A única certeza é que, na Estrada 43, quando o sol se põe e a noite avança, as luzes podem ressurgir a qualquer instante, flutuando como vigias sobrenaturais ou como ecos de um passado trágico. Caso você cruze esse caminho, mantenha-se alerta. Se avistar um brilho pulsante a poucos metros do seu capô, pense 2 vezes antes de acelerar ou parar. Pode ser que elas queiram lhe mostrar algo, ou pode ser que você se torne mais uma história a ser contada nos fóruns, nos postos de gasolina e nas rodas de conversa de caminhoneiros pelo resto dos seus dias. Acha que teria coragem de encarar a Estrada 43 à noite? Se gostou desse relato de arrepiar, deixe seu like e se inscreva no canal Lendas e Calafrios. E você, já presenciou algo estranho em rodovias desertas? Conte sua experiência nos comentários, quem sabe não desvendamos mais um mistério juntos.